Então você deu para Deus. E Ele tem a obrigação de abençoar você. Não é favor, não. Obrigação. Você já ouviu falar isso? Na igreja, nas igrejas aí fora? Aleluia, glória a Deus. Paz e graça a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Hoje eu vou estar desconstruindo o ensinamento equivocado da IURD, Igreja Universal do Reino de Zeus, certo? Lá eles estão ensinando acerca da fé inteligente. Só que a forma como eles estão ensinando lá não tem nada a ver com as Escrituras. É um outro evangelho que não é o de Cristo ensinado pelos seus apóstolos, ok? Então me aguarde aí, até o final desse vídeo a gente vai falar um pouco sobre este assunto. Mas antes de falar, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar um comentário e no final do vídeo, compartilhe este vídeo, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Bem como eu queria convidar você a se inscrever também aqui, ó, no nosso grupo de WhatsApp. O link está aqui ou na descrição de cada vídeo. Entre lá e vamos nos confraternizar em família naquele grupo, tá certo? Tendo dito isso, então, o meu objetivo aqui é desconstruir o sistema tenebroso que prega um outro evangelho que não é o de Cristo. É este o meu objetivo, o objetivo do canal. A nossa apologética que a gente faz é sempre em defesa do verdadeiro evangelho. O evangelho genuíno e simples, pregado por Cristo e ensinado pelos seus apóstolos. Ok? Então eu estou aqui num blog. O blog da Universal, tá certo? Aqui, ó. www.feuniversal. Esse blog, ele está falando sobre o que seria a fé inteligente e é isso que eu vou falar aqui e desconstruir à luz das Escrituras, tá certo? A gente precisa colocar os pingos nos is e trazer a coisa para a realidade dos fatos. O que nós estamos vendo hoje é um ensinamento totalmente distorcido, equivocado das Escrituras. E para você ter noção do que eu estou falando, dê uma olhadinha nesse vídeo e tire suas próprias conclusões. Vamos lá, presta atenção, viu? A gente vai pausando para comentar, tecer o nosso comentário. Aquele que recebeu a sua oferta vai providenciar o retorno para você, porque ele não vai ficar devendo nada para você, ou vai? Você acha que Deus fica devendo alguma coisa para a gente? Bom, para você ver a forma como ele ministra a questão da oferta, né? É sempre uma troca, é uma barganha. Deus recebeu de você e ao passo que ele recebe, ele também tem a obrigação de lhe dar alguma coisa, tá certo? Então é uma troca, você dá para Deus para que Deus te dê também. É este o ensinamento da IURD, Igreja Universal do Reino de Zeus. Mas vamos mais, isso é só a ponta do iceberg. É até gozado, não é? Deus ficar devendo alguma coisa. Porque quando você dá para Deus, você não está dando para mim. A oferta que você colocou aqui não é para mim. Ou é para mim? Não é para mim. Bom, aqui já vai uma forma dele idiotizar as pessoas, tá certo? Ele está fazendo aquilo que nós chamamos de lavagem cerebral, né? Confundindo a mente das pessoas na questão daquilo que você entrega no altar. O altar ali é depositar, entregar o seu dízimo, a sua oferta a um obreiro para que ele leve, para que seja administrado em uma outra finalidade. É sempre assim, é a forma de pescar
a cobaia, né? Preste bastante atenção. Se eu pegar essa oferta, eu serei ladrão. Essa oferta você deu para Deus, para pagar as contas da obra dele, televisão, rádio, etc, 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 aluguéis, etc. Amém? Existe uma lei que, quando uma instituição religiosa, ela tem, ou ela trabalha, por exemplo, ela trabalha com alguns segmentos, creche, escola, centro de treinamento e outras coisas mais. Então, quando a instituição religiosa tem esses departamentos, ela fica isenta de impostos, tá certo? Então, observa-se aí que ele sempre joga essa questão dos recursos financeiros sendo usados para pagamentos de determinadas situações. Mas a Universal é o que mais ela tem. Ela está isenta de impostos porque ela trabalha com esses departamentos que eu acabei de citar aqui. Então, o que é que acontece? Isso é uma forma de lavagem cerebral na mente das pessoas para que as pessoas possam estar contribuindo sempre. Um ciclo vicioso, né? Vamos mais. Então você deu para Deus e Ele tem a obrigação de abençoar você. Não é favor, não, obrigação. Você já ouviu falar isso? Na igreja, nas igrejas aí fora? Por que você não ouve falar isso nas igrejas aí fora? É porque as igrejas lá fora, as denominações, digo, elas, algumas, né? Algumas que ainda preservam a verdadeira doutrina, elas nunca irão falar isso. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus em soberania não é obrigado a fazer nada. Tá entendendo? Ele, em sua soberania, faz o que quer e não é obrigado a dar satisfação a ninguém daquilo que fez ou deixou de fazer. Deus é soberano. Então, ao passo que eu estou ofertando para Deus, Deus não é obrigado a me dar aquilo que eu peço. Só que lá na Igreja Universal do Reino de Zeus se prega isso. Deus é obrigado, não é um favor. Observaram aí a diabrura que esse homem acabou de falar, minha gente? Normalmente a pessoa fala assim: ó Deus, pela misericórdia, Senhor. Isso é para quem não depende, não tem fé em Deus. Porque quem tem fé em Deus, ó Deus, está aqui, ó. O Senhor me pediu, está aqui, toma. Agora eu quero resposta. Meu Amém, Deus do céu. Aqui... Impressionante, vocês perceberam aí? Eu entrego e exijo de Deus. É isso o que está sendo ensinado nesta seita completamente herética, desviada das verdadeiras mensagens de Cristo, do verdadeiro ensino ensinado pelos apóstolos de Cristo no Novo Testamento. Impressionante. Esse blog aqui está falando sobre a fé inteligente. O que seria a fé inteligente na perspectiva da Universal? Está aqui. A ideia de fé inteligente foi criada pelo bispo de Macedo e está muito bem fundamentada na Bíblia. Aonde? Meu Deus! Aí ele diz: a fé racional é a fé que pensa e não sente. A fé racional, fé que pensa e não sente, é a fé que não deixa o coração tomar conta da vida. Veja, é a fé que não deixa o coração tomar conta da vida. Para eles, né? É a fé capaz de fazer mudanças na vida e, principalmente, é a fé que salva. Ou seja, é a fé que não é levada pelo coração, é uma fé que é levada pelo intelecto. Para eles, impressionante, não tem nada a ver com as escrituras isso, meu Deus. Aí eles usam um texto. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso conhecimento se dá na nossa mente. Se Jesus quisesse que a verdade dele estivesse em nosso coração, ele diria: sentireis a verdade. Tá vendo como eles confundem coração carne?
O coração carne. O coração do homem espiritual está aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará aqui. É o coração do homem interior, minha gente. Pelo amor de Deus. Aí ele prossegue. Existem alguns exemplos de fé emotiva na Bíblia? Claro. Na verdade, todos da Bíblia são exemplos de fé inteligente. Mas uma pessoa em especial, aqui eu quero citar Gideão, quando o anjo disse para Gideão, veja a distorção da realidade dos fatos. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão se revoltou. Eles dizem que Gideão se revoltou porque o anjo tinha falado que Gideão era varão valoroso. Aí ele diz assim, Gideão se revoltou. Gideão estava vivendo uma vida totalmente miserável. Os midianitas estavam escravizando Israel. Todo ano eles subiam contra Israel para roubar todo o alimento e animais. O povo estava se escondendo em cavernas. Gideão estava malhando trigo no lagar. E aí vem um anjo e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão se revoltou. Eles dizem que a fé inteligente é aquela fé que você se revolta contra Deus, exigindo de Deus os direitos que você tem como filho de Deus. Meu Deus do céu, não tem nada a ver com as Escrituras. E eles usam o fato de Gideão para dizer, não, Gideão foi um revoltado, ele se revoltou contra Deus e exigiu de Deus direitos de herança, praticamente dizendo assim, né? Aí eu abro aqui a Bíblia em Juízes capítulo 6, onde está falando sobre a questão de Gideão e o povo de Israel. Aí, porque o povo estava passando por aquela situação? Novamente, o povo de Israel pecou contra o Senhor e por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, porque o povo estava passando por aquele processo, Pedrosa, porque o povo tinha se desviado da presença de Deus, dos princípios estabelecidos por Deus para o seu povo, o povo se desviou. Então, veja a contradição do ensinamento do reino de Zeus lá para com as Escrituras. Aí, por livre exercício da sua graça, Deus resolve se manifestar sobre Gideão, sobre a vida de Gideão, para usar Gideão para promover um livramento para o seu povo. Não que Deus tivesse obrigação de fazê-lo. Não, pelo contrário, o povo estava naquela situação porque quis. Foi a escolha do povo desobedecer a Deus, passar por cima de todos os princípios que Deus tinha estabelecido, e a situação ficou do jeito que estava por desobediência do povo. E Deus não tinha nada a ver com essa história, não. Aí vem o camarada dizer aqui na postagem que Gideão se revoltou contra Deus e Deus tinha por obrigação de dar a Gideão, né, direitos de herança da nação de Israel. Que balela, rapaz. Aqui a Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos para Romanos capítulo 8 para a questão da fé e das nossas petições, ok? Aqui Romanos capítulo 8, Paulo está dizendo assim, olha, versículo de número 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente a intenção do Espírito. Portanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, meu irmão, não é questão de fé inteligente, não, meu irmão. Vocês que são aí da IURD, né, do reino de Zeus, não é a questão de ter fé inteligente, a questão a vontade de Deus prevalece. Se não estiver em conformidade com a vontade de Deus,
Não vai acontecer. Você pode clamar, clamar, clamar e clamar. O herege lá, ele está passando um ensinamento equivocado das Escrituras. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações, sabe perfeitamente as nossas necessidades. E aqui, ó, o Espírito, deixa eu grifar aqui, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia! Então, esta invenção, esta balela, esta falácia de fé inteligente é um outro evangelho que não está nas Escrituras. Não é o passo de eu ser filho de Deus que eu vou exigir de Deus. Não, eu vou provar isso aqui agora, segundo aos Coríntios, capítulo 12, né? Para impedir que eu não tornasse arrogante por causa das grandezas desta revelação, foi-me colocado um espinho na carne, ou seja, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Versículo 8, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele declarou: a minha graça é suficiente, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo pediu para, mas Deus disse não, vai continuar. Não é questão de ter fé inteligente, não é questão, é que a minha petição tem que estar em conformidade com a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalece. Eu quero aqui mostrar outra situação aqui, vamos lá. Uma noite, foi numa quinta-feira, eu cheguei a casa, a Esther falou: de amanhã, eu preciso de dinheiro hoje, porque amanhã eu tenho que fazer compra para o final de semana. E não tinha nada. A geladeira está vazia, acho que só tem água lá e ovo. Impressionante. Eu não sei se vocês já viram este vídeo, né? Se vocês já viram este vídeo, ele está testificando de um dia em que ele passou por privação, provação, necessidade, e ele chama a esposa dele para orar. Dê só uma olhada. Que isso, Steph? Mas eu já te dei todo o dinheiro que eu tinha. Tudo que eu tenho é o dinheiro da passagem. Então eu falei: mas não tenho mais nada não, já acabou. E eu tenho que fazer compra. Eu falei: sabe o que aconteceu? Aqui é onde ele pega a esposa. Impressionante, irmão. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei pasmo. Digo, não, esse homem não pode estar falando um negócio desse, tá certo? Esse homem deve estar com alguma coisa na cabeça para falar uma asneira como essa. Ao invés de eu me ajoelhar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, olha, tem compaixão, veja a minha situação. Eu peguei a Bíblia, peguei a Esther nas mãos, vamos orar. Aí aqui é onde ele ora. Eu estou dando pausa aqui, irmão, por causa dos direitos autorais, me entenda, tá certo? Eu tenho que ser muito sábio aqui por causa de direitos autorais, então estou dando umas pausas aqui para a gente não levar um strike do YouTube, tá certo? Mas não perca o raciocínio, não. Ajoelhamos, ela ficou de um lado da cama e eu fiquei do outro. Demos as mãos e eu cheguei, disse: Senhor, presta atenção, tu disseste, se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Nós 2 aqui concordamos. Olha, chegou o momento que nós estamos nessa situação. Eu estou envergonhado, humilhado diante dessa situação. Como que eu não tenho dinheiro para comprar comida? O Senhor promete abrir as janelas dos céus para aqueles que são fiéis a Ti. Então eu quero ver isso. Mas eu não falei com palavras bonitas, não. Eu falei com raiva. Eu falei irado, eu falei revoltado com aquela situação. Por quê? Porque eu estava humilhado. Eu estava humilhado. E eu pedi resposta. Olha. Se o Senhor é verdadeiro, se essa palavra é verdadeira, se isso que aqui que eu tenho crido é verdadeiro, se o Deus que está aqui
registrado é verdadeiro, então eu quero resposta amanhã, porque amanhã eu tenho que trazer dinheiro para casa para comprar comida. E a Esther, que tinha vindo de uma igreja tradicional, ela ficou apavorada. Ela abriu os olhos desse tamanho, porque ela ficou com medo da minha oração. E vai cair fogo do céu aqui agora. Caiu fogo sim, mas de revolta por aquilo que eu tinha direito e que não estava vendo. Entendeu o que eu estou falando? Meu Deus do céu, vocês observaram aí? Pronto, é isso que ele ensina lá na IURD, Universal do Reino de Zeus. A fé é inteligente, aquela fé que você exige de Deus, você cobra de Deus por direito. E Deus, como ele falou no vídeo, Deus é obrigado a lhe dar. É isso que é ensinado lá, um outro evangelho que não é o de Cristo, não é, irmão. Quando você tem uma fé alicerçada na palavra de Deus, você não aceita derrota, você não aceita ficar para baixo, você não aceita ficar para trás, porque você crê no Deus que prometeu, eu sou contigo. Entendeu o que eu estou falando? Isso é fé o quê? Inteligente, racional, porque você cobra de Deus o que Ele prometeu. Essa é a fé que você tem. E muda essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. Você vai ver que você vai arrebentar. Impressionante, minha gente. É impressionante quando a gente recorre às Escrituras. Quando a gente recorre às Escrituras, a gente percebe que isso não bate com os ensinamentos apostólicos, com os ensinamentos de Cristo. Isso não bate com a verdadeira interpretação bíblica. Deus não é obrigado a dar nada a ninguém. Ele é soberano. E em soberania Deus faz o que quer e não precisa dar satisfação a ninguém daquilo que fez ou deixou de fazer. Aí vem o herege dessa magnitude, dessa natureza, dizer que Deus é obrigado a me dar simplesmente porque eu ofertei, eu dei. Impressionante. Quando na realidade a Bíblia ensina que Deus é soberano em todos os seus projetos, em todos os seus caminhos. Não é o olheiro, aliás, não é o vaso que vai dizer ao olheiro como deve ser feito, não. O olheiro tem poder sobre o vaso, de quebrá-lo, fazê-lo, quebrá-lo, fazê-lo, quebrá-lo da forma com que deseja. Amém, irmãos? Impressionante. Então, se você é da Igreja Universal do Reino de Zeus e vive esse evangelho distorcido da realidade, então saia de lá, fuja dali, porque não existe esse negócio de fé inteligente. O que existe é as nossas orações sendo traduzidas pelo Espírito Santo, estando em conformidade com a vontade de Deus. Aí sim, Ele nos responde, ok? Se não tiver em conformidade, vai ser que nem Paulo. 3 vezes orei e 3 vezes Deus disse, não vou tirar a minha graça de baixo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. E se você conhece alguém que está vivendo este outro evangelho, coloca ele para assistir esse vídeo. Faz com que ele assista esse vídeo, para ver se pelo menos pessoas possam se libertar aí, através dessa mensagem aqui, em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.